Ao longe, as muralhas de Nínive se erguiam como braços de uma besta adormecida. Portas de bronze, torres altíssimas e um burburinho que nunca cessava. Jonas parou por um instante para observar. Aquilo era mais do que uma cidade. Era um mundo inteiro à beira do juízo. Dentro das muralhas, o caos era rotina. Homens vendendo deuses de pedra, juízes trocando justiça por moedas, ricos acumulando sangue em suas mãos, crianças esfomeadas, mulheres humilhadas, templos cheios de sacrifícios pagãos. Nínive era um império de opressão, orgulho e crueldade. E mesmo assim, Deus a havia notado. Jonas sentiu o peso da missão. Não era só uma ordem, era a misericórdia batendo à porta dos que menos mereciam. Sem medo ou hesitação, Jonas atravessou os portões da cidade. A multidão seguia sua vida, alheia ao profeta que trazia o peso do céu na voz. Ele parou no centro, ergueu os olhos e gritou: Ainda 40 dias e Nínive será destruída! Se arrependam de seus pecados! Foi como uma pedra lançada em um lago. As palavras se espalharam em ondas, repetidas em sussurros, depois em murmúrios. E por fim, explodiram como um trovão entre os becos e mercados. O povo parou. As mãos deixaram as ferramentas. Os olhos se voltaram. O espanto virou temor. Aquela mensagem carregava mais que ameaça. Era a verdade. Cada rosto expresso em silêncio, o peso da consciência despertando. E no meio da confusão, arrependimento começou a nascer. Um arrependimento que não veio de Jonas, mas da própria voz de Deus falando direto aos corações. Homens se ajoelharam, mulheres rasgaram vestes, crianças choraram. Os mercados silenciaram, os templos pagãos se esvaziaram. As ruas ficaram cheias de cinzas e orações. O povo começou a jejuar. Trocaram banquetes por clamores, ornamentos por panos de saco, risos por lágrimas. E a cidade inteira se curvou diante do Eterno. Quando o rei soube da mensagem, largou a realeza, desceu do orgulho e sentou-se sobre o pó. Cobriu-se de saco, como um mendigo diante do Altíssimo. E não apenas se humilhou, mas proclamou um decreto. Homens e animais não comerão, nem beberão. Todos clamarão ao Deus de Jonas. Não havia garantia, apenas esperança. Que cada um se converta do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe Deus se arrependerá e afastará sua ira. A cidade mergulhou em silêncio e clamor. As chamas que deviam consumir foram suspensas por corações quebrantados. Homens de guerra baixaram suas espadas. Mercadores interromperam seus negócios. Crianças olharam para o céu como se soubessem que algo estava prestes a mudar. E no alto, o trono de Deus viu arrependimento sincero. Viu mudança. Viu um povo se rendendo. E o que estava escrito foi apagado. A condenação foi suspensa. O juízo foi interrompido pela compaixão. Nínive, a cidade do sangue, encontrou a graça. O mesmo Deus que usou um profeta relutante, agora usava o arrependimento como ponte entre a destruição e a vida. Jonas, de longe, observava, silencioso, chocado, porque, embora tivesse pregado o fim, assistia ao maior milagre de todos, a misericórdia vencendo o merecido juízo. E naquele dia, as cinzas se tornaram altar. Os gritos se transformaram em esperança. Não houve chamas, não houve destruição. O céu, que estava fechado, se abriu. Porque quando o homem se curva, Deus se levanta. Nínive foi salva, não por justiça, mas por arrependimento. E Jonas, mesmo contrariado e enfurecido, foi o instrumento de um plano maior. Um plano que mostra que, quando Deus fala, até o mais improvável pode ser transformado. Jonas deixou Nínive para trás. Quando Jonas percebeu que Nínive realmente não seria destruída, seu coração se fechou como uma porta pesada.
A fumaça do julgamento que ele esperava não subiu, o fogo não caiu, e a cidade permaneceu de pé. Ele viu o povo chorando, jejuando, suplicando, e viu Deus aceitar o arrependimento deles. A misericórdia que salvou uma nação inteira não despertou alegria em Jonas, mas indignação. Aquilo parecia injusto aos seus olhos, e por mais que tentasse esconder, sua alma ardia em contradição. Ele conhecia a compaixão do Senhor e agora lutava contra ela. Jonas então levantou os olhos ao céu e falou com franqueza dolorosa. Ah, Senhor, eu sabia. Sua voz carregava a confissão amarga de um profeta que compreendia demais o caráter divino. Eu sabia que és misericordioso, tardio em irar-te e grande em benignidade. Ele não estava surpreso com o perdão. Estava frustrado por ele. O profeta esperava ver justiça, não livramento. E naquele momento, a bondade de Deus para com os inimigos de Israel pesava sobre ele como um fardo impossível de suportar. Sem conseguir